Bom, meu nome é Alex e eu vou fazer umas perguntas para você referente ao pós-balsa, né? Conta pra gente um pouco, fala um pouco sobre você e um pouco da sua relação com o pós-balsa. O que você viveu, há quanto tempo? Fala um pouco Meu mais nome é sobre isso. Andressa, fui moradora do Pós-Balsa durante 29 anos, morava no bairro Tatetos. Lá no Pós-Balsa existem muitos bairros que até nós mesmos que somos e éramos moradores, né, não conhecemos, por conta da acessibilidade, por conta de horário e também por, né, alguns por não necessitar de ir até esses bairros que são mais longe, né, acaba, né, por ficar mais esquecido. Como eu havia dito, eu morava no bairro Tatetos. Lá era um bairro um pouco mais tranquilo, porque era um bairro menor, né? Toda a população do Pós-Balsa sofre a questão da acessibilidade, né? Porque as coisas demoram bastante tempo para chegar até lá, até os moradores, né? Lá no bairro Tatetos não tem uma farmácia, não tem uma UBS, não tem uma UPA, tem escolas, né? Tem escolas, tem mercado, que é mercadinho pequeno, mas outras questões você tem que procurar em outro bairro, né? Que é o bairro Santa Cruz, que nem é o único bairro do Pós-Balsa que tem a UBS. A UBS do Pós-Balsa é nesse bairro Santa Cruz. Inclusive, ele é um bairro mais povoado, né? Eu acho que é o maior bairro que tem do Pós-Balsa. A quantidade de moradores lá é maior. Moram muitas pessoas no Pós-Balsa. Eu acredito que mais de 30 mil moradores tem lá, mais de 30 mil famílias. Então, é bastante gente que mora. E aí a gente acaba se perguntando por que tanta gente, né, vem morar para cá, sabendo da precariedade que é, em questão de acessibilidade, em questão de outras escolas, outros mercados, outras, né, coisas que necessitamos, né, no dia a dia. E a questão que a gente levanta é que, por ser um local um pouco mais precário, às vezes as pessoas conseguem fazer uma moradia sem autorização e quando, né, vão ver, já está pronto, ou compram uma casa que sai num valor mais barato, né? Então, acaba tornando acessível para a pessoa que vai morar. E às vezes, assim, os próprios moradores, né, vão tendo filhos, e os filhos vão tendo filhos, e aí vão construindo, mesmo não podendo, né, porque ela já é considerada desde sempre área de manancial, não tem mais liberação para construção, a não ser que seja para reforma de casas, e ainda assim você tem que ir na prefeitura pegar uma licitação e uma autorização para você poder reformar a tua casa. E aí as pessoas vão construindo e vão, né, povoando. Os antigos moradores falam que antigamente, né, era assim, uma área extensa de mata, né, era muito verde, pouquíssimas estradas e pouquíssimas casas. As casas tinham uma significativa distância entre uma e outra, e aos poucos foram sendo construídas mais uma e outra, e quando se viu, tem essa grandiosa população que tem hoje em dia. A precariedade é em questão à acessibilidade, é em questão ao que não chega até a população. Que seja mantimentos, que seja a questão de um pronto atendimento, que seja a questão de segurança também. Sempre se vê viaturas, né, de polícia rondando tudo, mas não tem uma base da polícia, não tem outro lugar para você procurar. É uma emergência, a não ser a UBS, que não é 24 horas, então depois que ela fecha, se a pessoa passar mal, tiver alguma ocorrência, a pessoa vai até a balsa, né? É ligado o pisca-alerta dos carros, né? Ou a pessoa chama, né, o SAMU, que no caso sempre tentam manter, né? Não vou dizer sempre ficam, porque
posso estar sendo omissa. É uma ambulância nessa UBS, mesmo fechada, e aí, se tem alguma ocorrência, eles ligam, essa ambulância vai, busca a pessoa, atravessa a balsa, leva até a UPA mais próxima, que nesse caso é a UPA do Riacho Grande, e aí outra ambulância vai para o lugar da UBS que foi fazer atendimento, sempre para tentar manter uma ambulância do outro lado da balsa para alguma ocorrência. Chegando alguma ocorrência, algo do tipo, na balsa, os bolseiros são avisados, e aí essa pessoa, né, que estiver passando mal, a ambulância, tudo passa com prioridade e atravessa. Ainda assim, o socorro é demorado, porque se não tiver ambulância pro lado de lá, a pessoa tem que procurar um meio próprio de poder ir, e mesmo se tiver ambulância, também tem a questão até chegar no local do atendimento. Então, tem muita precariedade ainda, né? Muitos recursos faltam. Entendi, Andressa. Foi muito legal você ter citado a questão de como você tem que fazer para ter uma moradia no pós-balsa. E fica a questão, o que você pensa em relação à maneira que você tem que trabalhar para conseguir construir uma casa? Como você disse, tem que ir na prefeitura, pedir autorização e tal. O que você pensa sobre isso? Você acha que isso é uma coisa que só está servindo para atrapalhar os moradores, ou para você é algo que realmente precisa? Toda essa questão do cuidado do manancial, né? E o que você pensa também sobre a área manancial em si? Você acha que todas essas 30 mil pessoas que você citou morando no local, você acha que isso está certo, isso está errado? O que você pensa que o governo poderia fazer para ajudar vocês? Não acho que estejam errados, porque lá realmente é uma área de manancial. Embora tenha muita casa já, muitos moradores, muitas famílias, ainda tem uma área de verde imensa, né? Não imensa em questão a quantidade de pessoas que tem, mas é muito diferente do que você ir para o centro de São Bernardo, que você vê pouquíssimo verde. Então, lá é uma área que tem muito verde e sim, teria muito, muito mais se não tivessem tantas casas, tantas moradias, né? Isso é um fato. Mas, retomando aí em questão a relação da construção, essa foi uma medida que acho que a prefeitura adotou para tentar inibir um pouco essa questão das construções ilegais, né? Porque os moradores, como são todos, né? Todos não. Como tem muitos moradores com casas antigas, muitas das casas de lá não têm a escritura, tem o contrato de compra e venda, né? E acho que dificilmente você vê algum morador com escritura da casa, porque antigamente não existia isso. Eles construíam, né? Foram construindo e então não tinha como demarcar o que era de cada um exatamente. Então ficou dessa maneira. A questão da construção, eu infelizmente também concordo com isso, né? Porque vai se construindo muito, e daqui a pouco não vai ter nada, não vai ter espaço para você andar livre, não vai ter espaço para você fazer uma caminhada, para você ver um verde, para você respirar, né? Então lá é área de manancial, tem as represas, né, que vão cortando lá. Então, tem muitas pessoas que também vivem de pesca lá. Tem muitos pescadores que trabalham assim. E eu acho que tem que ser uma coisa que tenha que ser fiscalizada realmente. E aí a pergunta fica, mas como que as pessoas vão então ter a moradia? Como que vai ser feito, né? As pessoas que já moram lá sabem, né, disso, que não podem mesmo. Muitos fazem realmente sem poder, né, sem ser autorizado. E muitos que têm casas também, eles acabam fazendo o quê? Vivendo também de locação, de aluguel, né? Porque como não está podendo construir, muitos que têm a casa e não estão morando ou têm desejo de morar, que a gente fala do outro lado da balsa, que é atravessar a fronteira, acabam locando a casa, né? Alugando. E aí as pessoas vivem assim, vivem de aluguel, ou os que são antigos, né, vivem nas suas casas, e alguns que vão construindo barraco, construindo casinhas pequenas, e aos poucos vão ampliando. Que você não mora mais no pós-balsa, né?
Você, imagino que você já tenha citado algumas coisas, mas você pode falar um pouco melhor pra gente por quais motivos você resolveu sair daquele local e quanto tempo você morou no bairro Tapetes? Pós Balsa 29 anos, que é a minha idade atual, né? Tem pouco tempo que eu me mudei. Os fatores é a acessibilidade, né? A precariedade, a falta de muitos recursos que não chegam, né? A falta de lazer que infelizmente não tem para quem tem filho, né? Eu tenho uma filha, fica difícil, você tem um parquinho, um campinho de rua assim, que é de chão de grama mesmo, para eles brincar, não tem um parquinho, não tem uma quadra para você dar uma volta, não tem, o bairro onde eu morava não é asfaltado, então é estrada de chão mesmo, de terra, de pedra, barro. Então, quando chove faz aquela lamaçal. Quando tá sol, é poeira, né? Porque os ônibus passa carro, então é poeira porque é barro mesmo, não é asfaltado. O que é asfaltado é a rua principal do pós-balsa, né? A principal e muitas das ruas do Santa Cruz também. Mas lá no Tapetes não é asfaltado, então você não tem um lazer, você não tem uma opção de ir em um lugar ou em outro, não, você fica à mercê daquilo. E aí, né, veio a vontade de morar, como eu não tenho uma moradia fixa, já morava de aluguel lá, resolvi, né, vim aqui pro centro, não moro no centro de São Bernardo ainda, mas moro já depois da Balsa, em um dos bairros antes do Riacho. E é mais isso, a questão de emergência também, quando precisa. A gente fica lá na balsa esperando até a balsa voltar para você poder, né, prestar um socorro de qualquer tipo de coisa que você esteja sentindo, seu filho. E esse foi um dos motivos, né? Lá, eu não vou falar que é um lugar gostoso de se morar, gostoso para quem gosta de um pouco mais tranquilidade, né? Questão do bairro Tapetes. Um pouco mais de tranquilidade, porque as ruas são muito, assim, tranquilas, né? E para quem gosta de verde, para quem gosta de mais ar, né? Ar livre, essas coisas. Mas é precário, né? Não deixa de ser precário. Então, a gente tenta buscar um melhor, né? E lá, como, né, as coisas demoram para chegar, a gente tem que se locomover e ir buscar no entender muito bem com a sua explicação, que foi ótima, em relação à área da saúde, né, como funciona. Você disse que tem só um UBS e que não é de fácil acesso para quem mora fora do bairro de Santa Cruz, né? A pergunta que fica também é como você fazia para se manter nesse local? Você trabalhava lá mesmo no pós-balsa? Você trabalhava do outro lado da balsa? Tinha que fazer todo esse percurso trabalhoso que você disse? Qual que era a sua maneira? Eu sou professora, né? Eu já trabalhei lá no centro de São Bernardo, lá na Kennedy, e aí tem todo esse percurso mesmo. Saí bem cedão, cerca de 2 horas antes do seu horário, para poder chegar no seu horário de trabalho sem atraso. E no retorno você sai no seu horário normal, só que chega sempre também depois de longas, praticamente 2 horas, até o trajeto de ônibus, até atravessar a balsa e pegar outro ônibus para chegar no teu bairro, né? Era toda essa questão. Antes de eu me mudar, né, que é recente, eu era moradora de lá do Tapetes e eu trabalhava lá no Tapetes mesmo, em uma das escolas de lá. Então, para mim, essa questão do trabalho não era tão complicada, porque eu já trabalhava num local próximo no bairro que eu morava, no caso. Já meu marido, ele morávamos lá e ele trabalha lá em Santo André. Então ele tinha esse percurso de sair cerca de 1h30, 2 horas antes para poder chegar no seu horário de trabalho e não ter atraso, né? Porque se chegava alguma emergência na balsa, se a balsa, né, antes a balsa tinha essa questão de quebrava muito, né? Hoje em dia não tem mais isso. E, né, pode acontecer, né, mas
que nem era antes rotineiro, não tem mais. Então, se tem alguma emergência, a pessoa já não atravessa só o carro que tiver emergência ou ambulância, e a pessoa fica esperando a balsa ir e voltar novamente. E nisso já leva cerca de 20, 25 minutos você parado, esperando a balsa retornar. E então, né, por todos esses fatores, era difícil essas questões. Atualmente eu moro, né, depois da balsa, mas ainda trabalho no local que eu trabalhava, que é do outro lado. Então eu atravesso agora a balsa para ir para o meu trabalho. Então só que nessa questão é rápido, porque os ônibus do lado, né, do bairro agora onde eu moro, eles são mais rápidos. Então é só o trajeto de atravessar a balsa e pegar o outro ônibus lá para chegar até meu local de trabalho, que é uma das escolas de lá. Atualmente a gente... Entendi. Bem legal você citar essa questão da locação das casas, né, de morar com aluguel. E como é a situação das casas aí? As casas são boas? Você disse que em maioria as casas são antigas, né, e construídas há um tempo já. São casas ruins de se morar? Ou em maioria são casas boas, casas grandes, ou são casas pequenas? Como é a questão da moradia mesmo aí? Não, tirando o fator da acessibilidade, como é morar mesmo? O bairro também importa bastante. A questão da segurança, você disse pra gente que não tem base militar, nem nada do tipo, né? Nem fiscalização. O local que você mora hoje em dia, ou já morou, é um local seguro para se morar, para se viver, para se deixar as crianças na rua, algo desse tipo? Como você disse também, é uma área bem verde, né? Se imagina que pode deixar livremente as crianças andar pela rua. A questão das casas, são casas antigas, né? Tem muitas casas, na verdade, que são antigas. Embora, como eu disse, sempre tem morador novo. Então, esse morador, ou ele mora, né, um aluguel, ou ele construiu uma casa. E as casas antigas são casas boas. Tem muitas casas que são casas boas, né? E normalmente o pessoal, né, tem um terreno e moram muitas famílias nesse terreno. Então, lá onde a gente morava, eram 8 casas no terreno, né? E muitos lá são assim, porque são terrenos grandes, né? Bastante terra, que nem o pessoal fala. E muitas casas. Agora, sim, tem casas que são barracos. Tem alguns bairros que tem muitas casas de barracos, porque são moradias mais improvisadas, porque tem gente que não tem o que fazer, não tem dinheiro para comprar casa, né? Tem umas que são acessíveis no valor, né, assim, que eu posso dizer que dê para comprar, mas para quem também tem um pouco melhor de condição financeira, né? E para quem não tem gente que constrói o barraco, né? E pessoas moram assim. Então, tem de variedade. Tem casas antigas que são boas, tem umas casas novas, tem barracos também. Essa é a realidade da questão da moradia lá. Aonde eu morava era um local muito bom de se morar. Era uma casa boa, não era uma casa... Era uma casa antiga, mas era uma casa com uma construção muito boa. Tinha um quintal também, moravam mais 5 famílias lá nesse quintal. E lá minha filha podia, era um quintal de família, então ela brincava solta, né, no quintal, podia subir e descer para onde ela quisesse, brincava com barro, com terra na árvore, subia, descia. E na rua também dava para brincar, né, embora passe com menos frequência movimento de carro, mas ainda passa, então essa é só a questão, mas que dava para brincar tranquila, assim, sem brincar e ser roubado, sem medo de ser assaltado, de acontecer você disse pra alguma mim também coisa do tipo. que se mudou daí faz pouco tempo, né? E que tem uma filha. Como você avalia a educação no pós-balsa? Você disse que tem algumas escolas por aí, né? Que já existem escolas em cada bairro. Você também me disse que é professora. Então, como fica a sua avaliação, tanto interna, sendo professora, dando aula e tal, como externa, sendo mãe, tendo uma filha que vai para a escola todo dia? A questão da educação, assim, eu acredito que as escolas que tem comportem o pessoal que moram, né, lá. São, se eu não me engano, são 4 escolas municipais e uma estadual, né? A estadual realmente é só uma, né? Mas é uma escola grande. Mas tem muitos também alunos que estudam do outro lado da balsa, então frequentam outras escolas. A questão da educação
Acho que é a mesma, né, de São Bernardo, de modo geral, né? Tem lá a educação infantil, tem o fundamental, tem o EJA também, de jovens e adultos, e as creches, né? As creches não, desculpa, a creche, porque só tem uma creche lá, né, que é de 2 meses acho que é isso, 2 meses a 3 anos, e para essa faixa etária já é um pouco mais comprometido porque a questão das vagas, né? Tem muitas crianças, né? Mas para creche só temos essa e é uma ampla concorrência, assim, de ficar em fila de espera, infelizmente, né? Porque essa não comporta, né, todas as crianças que necessitariam estar na creche. Como eles não estão ainda na idade obrigatória, né? Então os pais ainda, né, conseguem mantê-los em casa, né? Mas aí para a idade obrigatória 4 anos, que é a EMEBs, tem a 3 escolas que recebe, no caso, essas crianças. Minha filha estudava em uma dessas EMEBs e eu não tenho do que reclamar, né? Era uma escola boa, era uma escola um pouco mais antiga, mas estava em processo de reforma, né? Até o ano passado, até esse ano, não sei se já concluiu. Estava em processo de reforma, né? Foi feito um parque bem grande, porque o parque de lá era um parque bem pequenininho, né? Então não comportava as crianças. Mas essa questão da educação, eu acho que é de modo geral. Mas as escolas, tem escolas boas, né? Tem muitos professores que moram já lá no Pós-Balsa e tem muitos professores que vêm de outros lugares para dar aula lá também. Muito obrigado. A sua participação foi incrível. Você respondeu todas as questões muito bem. Não deixou nem ar para dúvida, nem espaço para dúvida. Muito obrigado mesmo. A sua participação foi de extrema importância para a gente agradece por você querer ajudar a gente. E só para finalizar, me resta mais uma dúvida. Como é a questão, você disse que morava em uma parte que não era asfaltada, né? De terra e tal. E você disse também que pega ônibus do lado de lá, né? Do lado de lá da balsa. Como que é a questão do transporte lá? Tanto em relação às estradas, às ruas, quanto em relação aos ônibus. Porque eu sei que os ônibus lá não funcionam da mesma maneira que funcionam no centro de São Bernardo ou em qualquer outro lugar. Lá não são pagos, né? Porque como as pessoas têm que atravessar a balsa e ao atravessar a balsa pegam outro ônibus para ir trabalhar e esse ônibus já é pago, lá do outro lado da balsa não se paga ônibus. Então os ônibus têm o horário deles, né? Foi feita uma mudança recente em questão do horário, em questão do ônibus que antes todos saíam da balsa, né? Para eu explicar da melhor maneira. Todos os ônibus saíam diretamente da balsa para os bairros. Agora fizeram um novo terminal no bairro Santa Cruz, que é um dos bairros mais povoados, né, de lá. E então metade dos ônibus saem de lá e acredito que metade saem da balsa. Não sei dizer quais. Os ônibus eram mais precários em questão de estrutura mesmo, de conforto. Eram bem precários. Os assentos eram de plástico, aquele plástico era de plástico antigo, que é um plástico duro, e eram uns ônibus bem precários mesmo. Aí foram feita uma troca, acho que na frota toda, então os ônibus são praticamente iguais aos do centro, os ônibus, né, de tamanho normal, só que não tem a catraca, né, tem a catraca para pagar a passagem, não tem essa catraca, então ele é livre do começo ao fim, né, o motorista, todos os assentos, e é dessa maneira que as pessoas vão para suas casas, para quem depende do transporte público do lado de lá, né. Já houve muita melhoria em questão ao transporte para lá, que antes era exatamente de precariedade, e atualmente, né, houve essa melhora. Não houve uma melhora em relação aos horários, que os horários ainda, né, para quem depende do horário dos ônibus, ainda assim é um pouco complicado pela demora, né? Mas, de maneira geral, bom, Andressa, né, houve melhoria. Em geral, você mostrou pra gente aí
que tem bastante problema nesse lado da balsa, né? E para finalizar mesmo de fato agora, o que você acha, o que você pensa que deveria ser feito pelo governo, né, pelas entidades maiores, para conseguir ajudar os moradores daí? Isso eu estou perguntando numa esfera geral, né? Perguntando tanto em relação à saúde, que você falou sobre as pessoas que demoram para atravessar a balsa, ir até o BS ou no pronto-socorro, ou em relação a asfalto que não tem em alguns lugares também. Como você pensa que o governo poderia ajudar O olhar que eu tenho em questão à saúde, né, saúde pública, seria necessário uma UPA 24 horas, sim, para fazer o atendimento, né, dessa população dos moradores do pós-balsa, né, tendo em vista que eles têm que atravessar a balsa para ser atendidos em uma UPA com alguma especialidade um pouco mais específica do que a UBS. E também a questão das ruas, né, do asfaltamento, porque é só na principal e no bairro Santa Cruz que tem, e as demais ruas, os demais moradores, todos necessitam, né, desse asfalto nas ruas, porque é uma passagem grande de ônibus escolar, dos ônibus, né, municipais e de carros, e a rua acaba, né, sendo degradada e vai fazendo buraco. Quando chove também faz aquele barro, então o olhar deveria, né, ser amplo nessas questões. Já foram levantados muitas coisas, já foram feitas, acho que muitos abaixos assinados, né, para tentar muitas melhorias, mas é muito difícil. É muito difícil. Às vezes, quando está em época de eleição, coisas dessa maneira, né, aí o olhar lá é um pouco mais diferenciado, porque é a questão dos votos, né, e tudo mais. De modo geral, deveria ser feito um olhar sempre, né, o que não tem, o que precisa chegar, e o que tem, o que precisa melhorar, né. O meu olhar é isso. A questão da balsa já melhorou bastante, né, era uma balsa menorzinha, colocaram essa maior que, né, querendo ou não, ela consegue, né, carregar mais carros do que a outra, né, a outra acho que era metade, então nisso já melhorou, e é mais essa questão de saúde pública e paveamento das estradas de lá, né, que felizmente Então, eu acho que sim, deveria ser conciliado, né, não ser esquecido, né, que tem mata e ser, né, transformado em área urbana de fato, mas já que temos, né, essa população e a área manancial, só que essa população que mora precisa ter melhoria, então eu acho que dá para melhorar o local que já está, mas sem tirar de fato que eles estão numa área de manancial. Eu acho que deveria ser mantido essa questão da construção, né, de não ser, né, mais liberada a questão da construção. Eu concordo com isso, porque realmente já tem uma superpopulação, né, mas acho que ele teria que ser, sim, conciliado, ser uma conciliação entre melhorar o que já tem, porque tem já, né, a população lá, fazer a melhoria para os que já estão lá e manter preservado o que ainda ficou de área. Meu nome é Alex e eu vou fazer algumas perguntas para você em relação ao pós-balsa. A gente da FEI está fazendo uma pesquisa para tentar entender melhor como é o estilo de vida das pessoas que moram no pós-balsa. Então conta pra gente um pouco sobre você, o seu nome, a sua idade e quanto tempo você mora no pós-balsa e qual a sua relação com o pós-balsa. Evoluções, sim, né? Quanto à educação, né? Escola, né? Creche que não tinha, né? Mas pelos esses anos todos não teve assim aquilo, né? Aquela evolução que, mas sim, teve evolução, sim, né? Agora, quanto à saúde, temos, né, o UBS, só, Santa Cruz, que suporta todo o pós-balsa, né? Todas as pessoas que moram no pós-balsa, elas passam nesse UBS. Inclusive, eu também passo, né? Só que como a gente tem convênio, a gente procura mais usar o convênio, né? Isso mais para as pessoas, né, que estão mais necessitadas.
mas tem uma evolução boa, sim. Agora, o que fica muito a desejar, né, é a saúde, né? Que nem as equipes, né, que não atendem a todos, né, suas equipes. A nossa equipe é a equipe azul, né? É uma equipe que é muito prejudicada, né, na saúde. Vive sem médico, né? Sempre está trocando. Também não sei se é o distanciamento, né, para se locomover até lá, né? Mas até que tá bom. Diria que está bom, desse jeito, assim. Poderia melhorar muito mais, né? Mas, para quem viu como era o antes e agora o depois, para mim está bom. Olha, teve muitas evoluções, sim, né? Quanto à educação, né? Escola, né? Creche, que não tinha, né? Mas, pelos esses anos todos, não teve assim aquilo, né? Aquela evolução mas sim, teve evolução, sim, né? Agora, quanto à saúde, temos, né, o UBS, só, Santa Cruz, que suporta todo o pós-balsa, né? Todas as pessoas que moram no pós-balsa, elas passam nesse UBS. Inclusive, eu também passo, né? Só que como a gente tem convênio, a gente procura mais usar o convênio, né? Isso mais para as pessoas, né, que estão mais necessitadas. Mas tem uma evolução boa, sim. Agora, o que fica muito a desejar, né, é a saúde, né? Que nem as equipes, né, que não atendem a todos, né, suas equipes. A nossa equipe é a equipe azul, né? É uma equipe que é muito prejudicada, né, na saúde. Vive sem médico, né? Sempre está trocando. Também não sei se é o distanciamento, né, para se locomover até lá, né? Mas até que tá bom. Diria que está bom, desse jeito, assim. Poderia melhorar muito mais, né? Mas, para quem viu como era o antes e agora o depois... Entendi, Luzinete, entendi, Pra mim, perfeito, tá bom. muito boa essa resposta. Você falou que se sente bem até da sua maneira de morar, você já mora há muitos anos aí, né? Você já está acostumada com a sua maneira de viver aí, né? Seria até estranho para você ir morar em algum centro urbano, alguma cidade de centro, seria até meio diferente para você, né? Quando você fala que ainda tem muitas melhorias por vir, o que você entende que o governo do estado poderia fazer por vocês para melhorar a qualidade de vida, que para você já está boa, já está suficiente, o que você acha que poderia ser feito para melhorar? Na prática mesmo, uma atitude prática. A legalização, né? Do bairro todo, de casas, de tudo, né? Legalização, né? Documentação, falta saneamento básico, né? Que não tem. Essas coisas, né? De água, esgoto, né? A água, sim, temos água, né? Poço artesiano, mas quanto a saneamento básico, a gente não tem, né? E outra, uma coisa que melhoraria muito pra gente se fizessem uma ponte, né? Uma ponte, mas eu acho que isso é impossível, né? Eles alegam que, né, por ser uma área manancial, né, vai aumentar a população, né, vai aumentar, né, tudo em geral, né? Por isso. Mas, assim, um UBS para os outros bairros que não tem, bairro Tatetos, né? UBS, né? Seria bom. E a ponte, né? Uma ponte, né? Porque a gente sofre muito naquela travessia da balsa. Quem atravessa a pé sofre também e quem está na fila da balsa também sofre, né? Quer dizer, ia facilitar muito a nossa vida e o nosso dia a dia. E é isso. Mas não mudaria daqui do pós-balsa, né, para vir pro centro, pagar aluguel, né?
Justamente porque eu tenho a minha casinha, não pago aluguel, né? Mas se eu não pagasse aluguel, até poderia ter saído, né? Do pós-balsa, né? Ter tentado morar em outro lugar, né? Mas aqui tá bom. Dá pra ir para o nosso bairro é importante, sim, para nós que moramos aqui. Mas a natureza também é muito importante, né? Então ela tem que ser preservada, né? Tem que ser respeitada, digamos assim. Olá, tudo bem? Meu nome é Alex e a gente vai fazer umas perguntas para você. A nossa entrevista é com a intenção de entender melhor como funciona a vida no pós-balsa. Fala pra gente um pouco de você. Como é seu nome? Silvia Ramos Basílio. Sim. E você mora no pós-balsa atualmente? No momento, não. Não, mas já morou. Já morei. Quanto tempo, mais ou menos? Morei por 30 anos. 30 anos. Sim. Nascida no pós-balsa? Nasci em São Bernardo, cresci no pós-balsa. Entendi. E você decidiu sair de lá por quê? Qual motivo te fez sair de lá depois de tantos anos? Você morou lá muitos anos, você disse, né? Foi criada lá? Isso. Um dos motivos é meio de locomoção, né? Por conta da balsa, a distância até o trabalho, meio de locomoção, que dava muito atraso. Não entendi. Você não trabalhava na balsa, então? Não trabalhava lá. No caso, a gente tem que fazer um percurso, aguardar até, dependendo aí do dia, se for final de semana, sexta, sábado e domingo, horas na fila da balsa, tanto para ida quanto para volta. Mas nos finais de semana, a gente tem que passar por essa Silvia, você dificuldade. falou um pouco pra gente sobre o transporte, né? Você tinha problema com o transporte lá. Qual que foi o seu transporte majoritário lá? Você na verdade ia trabalhar de ônibus ou de carro? Qual que era o seu meio de transporte mais comum? Então, já precisei também estar utilizando o transporte público, né? E tive muita dificuldade aí. Também existe a possibilidade de quebrar a balsa, né? Estar em manutenção, já passei por essa situação também, onde não consegui chegar no horário correto, né? O horário preciso de entrada no trabalho. Ah, entendi. Então o seu problema mais era com acessibilidade, você fala? Isso, acessibilidade. Tanto com o tempo de movimentação até o trabalho, uma volta, é o que mais te causava problema na época, né? Isso. E em relação às ruas mesmo, a pavimentação, em relação à segurança também do local, o que você tem a dizer pra gente? Então, eu tenho a dizer que continua a mesma coisa, lá é difícil, não teve mudança durante esse tempo todo, né? Tem até bairros mais vizinhos, no caso do bairro Santa Cruz, que é melhor, são bairros próximos, né? Esse é um dos que, no caso, eles fizeram como que eu posso dizer? Uma pavimentação? Uma pavimentação, né? Arrumaram a estrada. A gente pode comparar, bem melhor. A gente pode comparar o bairro Santa Cruz com algum bairro do centro? É parecido de alguma maneira ou é mais parecido com alguma comunidade que tem aqui em São Bernardo? É mais parecido com uma comunidade, mas é bem melhor próximo perto do bairro Tapetes, que foi onde eu morava. Entendi. E qual que é uma grande diferença, ou algumas das grandes diferenças entre o Tapetos e o Santa Cruz? Diferenças que você percebe? Então, uma é o que eu falei, né, referente a estradas. Entendi. Outra seria, no caso, comércios que não tinha tanto, né, no bairro Tapetes. Hoje tem, mas não tinha tanto. No caso, eu falo mercados, né, farmácia. Entendi. É difícil mesmo, farmácia no Tapetos não tem. No caso, se alguém precisar comprar um medicamento de urgência ou né, um remédio, tem que se locomover do bairro Tapetes até o bairro Santa Cruz. Esse é um outro. Também foi dito pra gente que o BS, hoje em dia, você só acha só no Santa Cruz, né? O que mostra mais uma dificuldade. Uma outra pergunta que a gente tem pra fazer pra você também, em relação ao ensino. Você foi criada no bairro Tapetes, né?
Isso. E você terminou o ensino médio, ou você não chegou a completar? Como foi? Concluí na escola, né? Omar Donato Bassani, concluí até o 2º grau. E tem muitas escolas lá no Tatetos? De ensino fundamental, de ensino médio, tem bastante ou tem uma ou duas? No bairro mesmo, né? É uma creche e essa escola, no bairro Tatetos. Só esses dois? Só essas duas. Entendi. Que eu conheço, né? Fora a EMEB que tem também, tem EMEB. Entendi. E o que você tem a dizer da qualidade da educação na época que você se formou? E fala pra gente também do ano. Como que eram as suas experiências na escola? Quando você ainda ia pra escola, na sua adolescência, na sua juventude, como você consegue se lembrar e descrever pra gente? Eu poderia descrever que naquela época, né, a gente tinha uma certa dificuldade. Não era como é hoje, né? Hoje está tudo bem mais fácil. Entendi. Na parte da educação, temos computadores nas escolas, antes não tinha. Tínhamos que ir de a pé para a escola, hoje existe o transporte público. Entendi. E lá você sabe me dizer se hoje em dia no Omar Donato Bassani tem computador nas escolas? Ou você está dizendo que hoje em dia tem algumas escolas? Hoje em dia tem algumas escolas, citando lá também, que eu já ouvi falar que tem. Lá deve ter alguém, entendi. Isso. E você sempre morou sozinha lá? Você sempre trabalhava, né? E sempre foi sozinha ou você também tem filhos? Não, na verdade eu fui criada, né, com a minha mãe, a Luzinete, cresci eu e meus irmãos. Eu trabalhava num bairro próximo ali, na Imigrantes, né, que é sentido bairro Santa Cruz, que te dá acesso a imigrantes, no KM 35. Trabalhei lá por 5 anos e morei por bastante tempo, né, no bairro. Então, o que eu tô falando é verídico. Entendi. E quando você morava lá com a sua mãe, a Luzinete, né? Quando você morava lá com ela, vocês pagavam aluguel, era casa própria? E você já morou sozinha lá? Já teve que cuidar da sua própria casa, alugar a sua casa? Ou comprar alguma casa daquele lado de lá? Não, nunca pensei, não. Sempre morei com a família mesmo. Nunca paguei aluguel lá. No pós-balsa, sozinha, não. Entendi. E hoje em dia você escolheu sair de lá por questão de acessibilidade, né? Como você disse. Você acha que, em relação à segurança, comparando o seu bairro de moradia atual e comparando com onde você morava naquela época, você sente muita diferença ou você acha que é um bairro tranquilo tanto quanto você mora hoje em dia? Eu acredito que tá igual. Igual lá no Tá bairro igual. Então, em relação ao bairro Tatetos, você morou lá 30 anos, você disse, né? Como eram os seus pensamentos na época? Como você pensava acerca do bairro na época? Como você se sentia morando naquele lugar na época? Pra você, na época em que você morava lá, era bom? Era satisfatório? Você ficava feliz com o trajeto que você fazia? Ou então a hora que você chegava em casa? Ou então uma questão da segurança novamente, da saúde também? Era satisfatório para você morar naquele local? Não, pra mim não. Não por conta dessas dificuldades que tinha, né? O meio de transporte, né? Hoje está tudo bem mais, como se diz? Estruturado? Estruturado. Entendi. Né? E nesse tempo que você morou lá, você sentiu que o governo estadual, o governo federal, ele deu um amparo pro pessoal do pós-balsa? Você sentiu que teve um olhar mais direto para aquele local naquele meio tempo que você morou lá? Você sentiu que teve melhorias, que o governo colocou mais asfaltos, mais hospitais, mais escola, mais qualidade de vida naquele local, no tempo que você morou lá ou não? Bom, eu posso falar na época que eu estava, né? Sim. Agora, se teve alguma melhoria, né? Até então eu não sei, mas na época que eu morei, não vi melhoria nenhuma. A gente pode dizer que é quase como um bairro esquecido de São Bernardo. Exatamente. São pessoas que, no caso, se eles precisar acontecer alguma coisa, eles têm que fazer um abaixo-assinado e dali esse papel ele fica de mão em mão e não tem uma pessoa que vai chegar ali e falar, não, eu vou representar o bairro, o local, né?
os cidadãos do pós-balsa e vou garantir que vai ter a melhoria. Você consegue experienciar pra gente como que era o pós-balsa? Como é para as pessoas que nunca foram no pós-balsa, para as pessoas que nunca pisaram lá? Como é o local? O que você, quando você chegava no pós-balsa no bairro Tapetos, o que você via? Qual era a sua visão? Então, hoje o que eu posso dizer assim é que o que eles fazem, né, a respeito do transporte público, como eu citei várias vezes, né, é feito a mudança de horário das linhas, né, que fazem um percurso do Tapetos até a balsa, da balsa até o Tapetos, vão até a estrada Araçari, que é um outro bairro também vizinho ali do local. O que eu posso dizer é que é feito isso. Eles fazem a mudança de horário. Agora, aumentar a linha, né, colocar mais linha para rodar, isso não é feito. Por isso, a gente cita que o bairro Santa Cruz, novamente, né, vou citar novamente, que o bairro Santa Cruz, eles dão mais prioridade. Nós sabemos o motivo, porque se lá a população é maior, né, se é por conta de uma pessoa, de alguém que represente realmente o bairro, né, teria que estar vendo isso daí, qual é a diferença que tem de um bairro por outro, porque o bairro Tapetos não é tão acompanhado, né, por alguém, um representante que possa conseguir fazer, né, ter melhorias para o bairro Tapetos. Hoje, aumentou a população lá, né? Moram mais pessoas no local. O que eu posso dizer também é que continua a mesma coisa, as estradas, a precariedade nas estradas, né? Precisaria estar vendo essa questão, mas focando mais na parte do transporte, né? Já ajudaria muito. Temos bastante pessoas que trabalham no pós-balsa, que acordam cedo, pessoas que precisam estar atravessando a balsa, pegam chuva, né? Muitas das vezes a pessoa sai cedo, por volta de 4:30 da manhã, acaba pegando chuva, tanto na ida quanto na volta. Muitas das vezes também a balsa está em manutenção. As pessoas têm que fazer a locomoção de barco para fazer a travessia, para poder estar pegando um ônibus, né? E é isso.